Meus amigos e minhas amigas, quarta-feira, estamos de volta para darmos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos tratando das leis morais, que se encontra no livro 3º, capítulo 4, que trata da lei da reprodução e da população do globo. É isso que Kardec e os bons espíritos vão nos ensinar. Vamos dar início, então. Estamos já na pergunta 686. Nessa pergunta, Allan Kardec interrogou os espíritos sobre a reprodução dos seres vivos é uma lei natural. E os espíritos respondem laconicamente que é de fato evidente, porque sem a reprodução o mundo corpóreo pereceria, o que é muito lógico, porque não havendo reprodução, as pessoas vão desencarnando, não havendo renovação da espécie, o nosso planeta Terra pereceria. Porque a lei de reprodução é uma lei da natureza fundamental para a existência do mundo corporal, o mundo físico, pois sem ela, o mundo das formas pereceria. Esta lei segue o preceito divino de crescer e multiplicar, aplicando-se não apenas aos corpos físicos, mas também à multiplicação de pensamentos e valores. Quando Jesus, num dos seus ensinos, afirmou que era necessário crescer e multiplicar, não estava se referindo apenas à multiplicação dos seres corpóreos, mas crescer e multiplicar os nossos valores espirituais, que são muito importantes, porque eles seguirão sempre conosco. Portanto, muita atenção nesse crescer e multiplicar. Não é só no sentido material, é muito mais no sentido espiritual. E prosseguindo, pergunta 687. Se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que se tornará excessiva na Terra? Veja que é uma pergunta que merece, de fato, uma explicação muito de acordo para que a gente depreenda, de fato, se isto é real. Então, os espíritos dizem que não, porque Deus provê tudo, de fato. A inteligência de Deus não podemos duvidar, de forma alguma, mantendo, portanto, sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que só vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. E depois, pessoal, isso jamais aconteceria. Por quê? Porque nós somos famílias, somos seres gregados, vivemos em sociedade. Então, o que acontece? Quando um pai de família, uma mãe de família desencarna, marido e mulher para outro lado, vão reencontrar os avoengos, parentes, familiares todos, e lá prosseguirão e reencarnarão novamente. Quer dizer que é um ciclo que se renova em cada encarnação. Portanto, não significa que a cada encarnação a gente vai ter uma mulher diferente, a mulher vai ter um marido diferente, vamos ter tantos filhos. Não, serão sempre os mesmos. Portanto, não haverá problema nenhum. Está tudo dentro da lei do equilíbrio. E daí tem uma nota aqui muito antiga, do ano de 1939, que nós vamos publicar, mas que está completamente desatualizada, mas ela teve sua razão de ser. A população do mundo continua em intenso crescimento, é verdade. Hoje nós temos aí aproximadamente 7 bilhões de pessoas vivendo. Então ele tem uma publicação aqui, a M. Carl Sanders
Fundo de Cultura Econômica, México, 1939. Então ele diz que os jogos de equilíbrio da própria natureza são visíveis para os observadores do movimento demográfico. Por outro lado, na proporção em que cresce a população, a ciência e a técnica argumentam as possibilidades de produção e de aproveitamento de regiões inabitadas. É verdade, também nunca faltará o alimento, não faltará mesmo. Falta por causa do egoísmo dos homens, porque a terra produz aquilo que é necessário, só que em virtude da ganância, da falta de caráter dos homens, o alimento não chega aos mais necessitados. E que coisa, que absurdo, que paradoxo. No entanto, trilhões de dólares são investidos em armamentos. Veja que coisa incrível. Como é que pode ser? Imagine você se esses trilhões de dólares fossem voltados para ajudar os necessitados, os pobres. Mas, infelizmente, a nossa população ainda não entendeu. Esses que detêm o poder, a riqueza, não entenderam ainda a mensagem do nosso irmão Jesus. Vamos em frente. Isso aí é tudo. Poderíamos dialogar aqui horas e mais horas a respeito da população e do consumo necessário para o crescimento físico e espiritual das pessoas. Vamos passar para a sucessão e aperfeiçoamento das raças, dentro ainda do livro 3º, o item 4º. Pergunta 688. Há neste momento raças humanas que diminuem evidentemente e chegará então um momento em que terão desaparecido da Terra? É claro, isso é lógico, é verdade. Mas é que outras lhe tomaram o lugar, como outras tomarão o vosso um dia. É aquela história, não é? É a revolução natural. Quantas e quantas nações poderosas derruíram, não existem mais. O antigo Egito poderoso, de 3, 4 mil anos atrás, Incas, Maias, Astecas, Babilônia, Cartago, tudo isso acabou desaparecendo para surgir novas populações, novos reinos, que, consequentemente, a renovação de espíritos através da corporificação, não é? De corpos que vão habitar as terras. E amanhã ou depois, não sabemos se daqui 100, 200, 300, 400 anos, a Terra também. Aqui, o Brasil e todos os demais planetas, demais nações, vão sair fora, serão substituídas por outras, e a Terra continuará a sua evolução com Jesus, nosso mestre querido, no comando, na direção de todas as mudanças necessárias. Ele e os espíritos superiores, seus ministros, que executam as suas ordens. Então, isso é muito normal. Prosseguindo, 689. Os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Olha, pessoal, eu até vou colocar aqui para vocês. Não pensem vocês que nós sempre reencarnamos como este corpo físico que vocês estão vendo. Nós viemos lá de longe, dos homens das cavernas. Vivíamos naquele progresso constante até chegarmos ao ponto em que nos encontramos. Não pensem que a gente já reencarnou assim como somos. Corpo égio, não é? Tudo bem, tudo colocado. Não. Nós éramos selvagens,
pouco conhecimento, quase nada, nulo. E depois de encarnação, vocês vão vendo esses seres aqui, eles vão melhorando fisicamente, culturalmente, até chegar ao homem agora. É muito natural. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar. E continuaremos sempre assim, até não haver mais necessidade de encarnar. São os espíritos superiores iluminados. Esses só encarnam se quiserem, para uma missão importante. Portanto, aperfeiçoamento para novos corpos, mas que ainda estamos longe da perfeição, mas muito longe mesmo. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguiram, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Pessoal, é isso mesmo. Não pensem vocês, e nem nos lembramos mais de que um dia nós fomos um desses seres grosseiros, sem cultura, que somente pensavam na alimentação e na reprodução. Depois, conquistando a cada encarnação novos valores, novos aprendizados, com os espíritos mentores trazendo pela intuição como produzirem o fogo, afiarem, fazerem seus machados, para poderem caçar, e aí vai indo todo um aprendizado de milhões e milhões de anos, até que ele chegasse no estado atual em que nos encontramos, e que daqui algumas centenas de anos, talvez de muitos séculos, não teremos mais essa aparência que temos agora. Vamos melhorar ainda muito mais, e assim ninguém detém o progresso, ninguém. Vamos em frente. Pergunta 690. Ponto de vista puramente físico, pergunta Kardec, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via de reprodução? Respondem os espíritos, a origem das raças se perde na noite dos tempos. É aquilo que eu falei. Há milhões de anos atrás nós éramos ainda os aborígenes selvagens, grosseiros, estúpidos. E, através das encarnações sucessivas, estamos aqui hoje, todos nós. Mas, como todos pertencem à grande família humana, qualquer que seja o tronco primitivo de cada uma, puderam mesclar-se e produzir novos tipos. É o que acontece nos dias de hoje. Está havendo essa reprodução, essa miscigenação de raça. Nós vemos japoneses casando com europeus e produzindo novos biotipos físicos diferentes, mais assim agradáveis, etc. E assim vai esse cruzamento. É muito natural isso. E na pergunta 691, qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta, natural. Precisavam dessa força bruta para dominar os elementos, para sua alimentação, caçar os animais, em detrimento da intelectual, porque não precisavam estudar, apenas precisavam da alimentação e da reprodução. Atualmente, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força física e, no entanto, faz 100 vezes mais porque colocou a seu serviço as forças da
da natureza, o que não fazem os animais. Então, o homem, pelo seu intelecto, progredindo sempre, ele já está dominando certos setores da natureza, dominando os animais que o servem. São nossos irmãos que nos ajudam. Então, tudo é progresso. Nada fica parado diante de Deus, que tem a tarefa infinita de organizar, de proteger, de orientar toda a sua criação universal. 692. Pergunta Kardec: o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Olha que pergunta, hein? Aperfeiçoamento das raças, é o que o homem está fazendo, aperfeiçoando o gado, não é? O gado vacum, os equinos, né? Que são os cavalos, melhorando a raça. Os suínos, enfim. O homem aperfeiçoa pela sua ciência, porque usou a inteligência, né? E com a inteligência o homem está resolvendo inúmeros problemas. Então respondem os espíritos: seria mais conforme essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? E continuam: tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins, sendo a perfeição o alvo para que tende a natureza favorecer a sua conquista e corresponder àqueles fins. Então Deus se serve de sua criação que Ele ama, e para isso Deus deu a sua criação, que somos nós. Livre-arbítrio, o direito de viver com dignidade, com amor ao trabalho, a saúde e a família, tudo isso nos torna seres viventes, cada vez mais evoluídos intelectual e moralmente. É muito importante, por isso que é bom estudar esse livro tão generoso, que traz para nós tantos ensinamentos que, por certo, continuarão conosco. Em nova encarnação estaremos ainda mais propícios a entender essa gigantesca roda movida por Deus junto ao seu universo infinito, à sua criação infinita. Vamos prosseguir. Pergunta 692A, que é correlata com a 692. Mas o homem é geralmente movido nos seus esforços para o melhoramento das raças. Já vimos que é natural. Apenas por um interesse pessoal, que não tem outro objetivo senão o aumento do seu bem-estar, isso diminui o seu mérito? Vejam que resposta vai dar os espíritos. Que importa que o seu mérito seja nulo, contanto que se faça o progresso. É verdade, o progresso não pode parar. Compete a ele tornar meritório o seu trabalho através da intenção. Esta intenção deve ser sempre boa, sempre voltada para o progresso. Tem mais. Por meio desse trabalho, ele exercita e desenvolve sua inteligência, e é sob esse aspecto que tira maior proveito. Nossa, pessoal, que resposta linda! Através do trabalho, nós aguçamos a nossa inteligência, tornando cada vez mais propícia para fazer as coisas boas da vida. Olha, como agradecemos a Deus por tudo que Ele nos oferece. E a Jesus, esse mestre querido, que tem sob o seu comando, sob a sua orientação, o nosso abençoado planeta. Agradeçamos a Ele por tudo que eles têm feito por nós. E nós vamos em frente. Olha, o esforço
é necessário para ter algo na vida. Porque se nós cruzarmos os braços, ninguém vai trazer a comida para nós. Temos que trabalhar. O trabalho é necessário. E, com isso, alguns sofrimentos são inevitáveis. Precisamos nos fortalecer emocionalmente para sermos capazes de sobressair na vida. Nada é fácil. Tudo exige muita dedicação, paciência e fé. Verdade. Vamos em frente. Nossa mensagem evangélica. Sempre nos referimos a esse homem abençoado que Deus ofereceu para nós. Chico Xavier. Vejam que mensagem sublime, pequena, curta, mas grande na sua emoção. Esperança constante. O pessimismo é uma espécie de taxa pesada e desnecessária. Sobre o gelo que a responsabilidade nos impõe, induzindo-nos à aflição inútil. Para quê? Para que aflição? Tenhamos a mente limpa, vamos ter esperança de dias melhores, deixar de lado o pessimismo que não presta para nada. Nos lembramos até de uma poetisa paranaense cujo nome me escapa. Ela trouxe uma mensagem tão bonita. Ela disse o seguinte: apresentaram para um pessimista um belo buquê de rosas vermelhas, cheirosas. Ele olhou as rosas e disse: nossa, que mundo miserável esse que nós vivemos. Até as rosas têm espinhos. Daí ofereceram esse mesmo ramalhete a um otimista. Ele olhou o ramalhete e disse: nossa, que mundo maravilhoso este em que vivemos. Até os espinhos têm rosas. Veja que do mesmo problema apresentado nós podemos tirar coisas boas. Só o pessimista não vê. Nós, graças a Deus, veremos sempre. Até mais, até quarta-feira. E eu peço que vocês acionem o nosso sininho, deem aqui o seu like. Por quê? Se inscrevam no canal, não por minha causa, mas pela causa do Espiritismo cristão, que nos envolve com o seu pensamento útil, nobre. Eu agradeço de coração porque muito mais pessoas verão esse nosso singelo estudo, que tem por objetivo libertar as nossas consciências das amarras da ignorância. Muito obrigado por tudo e nos veremos na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até lá!